Hoje vamos relembrar a campanha do San Lorenzo, time do Papa Francisco na inédita conquista da Copa Libertadores de 2014. Ainda no clima de despedida de Jorge Mário Bergoglio, primeiro não europeu a assumir esse posto, eu vou falar sobre o time dele, o San Lorenzo, e a inédita conquista da Copa Libertadores de 2014. Para muitos, esse título começou mesmo um ano antes, no dia 13 de março de 2013, quando o argentino Bergoglio foi escolhido como Papa, e logo veio à tona que ele era torcedor assumido do clube de Almagro. E ele era sócio também, tá? E se você não sabe, os torcedores de outros clubes argentinos que tinham Libertadores zoavam o tempo inteiro, a vida toda, os torcedores do time de São Lourenço, inclusive usando a própria sigla do clube. O CASL significa Clube Atlético San Lorenzo, mas para os rivais queria dizer Clube Atlético Sem Libertadores. Mas tudo isso mudou em 2014, um ano depois de Bergoglio ter se tornado Papa. E segundo o sorteio dos grupos, o San Lorenzo foi cair lá no grupo 2, que tinha o Botafogo, que fez uma boa campanha no Brasileirão de 2013, que tinha o Seedorf, aquele time todo. Muitos anos que o Botafogo não ia para a Libertadores, caiu no grupo justamente do time que seria o campeão. Também tinha o Independiente del Valle, do Equador, que não era essa força que é hoje em dia, mas já era um time bom, e também União Espanhola do Chile. Esse aqui surpreendeu. E a campanha do San Lorenzo começou justamente com uma derrota para o Botafogo no Maracanã, no dia 11 de fevereiro de 2014, tá? Os gols foram do Juan Ferreira e do Alisson, 2-0 para o Botafogo. Aí na segunda partida o San Lorenzo tinha que enfrentar o Independiente del Valle no Nuevo Gasômetro, estádio do clube, né? No novo estádio aí, a torcida, óbvio, como sempre, lotou lá o estádio para ver o time derrotar o Independiente del Valle no dia 27 de fevereiro de 2014 por 1-0 com o gol do Ángel Correa, jogador que seria importantíssimo nessa campanha histórica aí. E aí no terceiro e último jogo da fase de grupos, né, do primeiro turno, aliás, o time tropeçou em casa contra a União Espanhola do Chile. No dia 12 de março de 2014, no Nuevo Gasômetro, o Mauro Matos abriu o placar para o San Lorenzo, mas o Gustavo Canales deixou tudo igual para a União Espanhola. E quem vê essa campanha do time pelo menos até o primeiro turno da fase de grupos, jamais imaginaria que esse time chegaria pelo menos na semifinal, né? E acabou se tornando campeão. E olha que na quarta partida o San Lorenzo perdeu de novo, fora de casa para a União Espanhola, no dia 20 de março de 2014, no estádio Santa Laura, lá em Santiago, e o gol da vitória do time chileno foi do Gustavo Canales. Quer mais ainda? No quinto e penúltimo jogo, o San Lorenzo tropeçou de novo, fora de casa contra o Independiente del Valle, no dia 27 de março de 2014, no estádio General Rumiñahui, Rui, em Sangolquí, no Equador. Com isso, o time estava praticamente eliminado, certo? Não. Porque os outros adversários foram tropeçando, como o Botafogo, por exemplo, que tinha a vaga na mão, mas perdeu na penúltima rodada em casa para a União Espanhola por 1-0. Então o Botafogo teve que ir para a última rodada, tendo que vencer o San Lorenzo na Argentina. O San Lorenzo tinha que derrotar o Botafogo, né? Além do mais, também o União Espanhola já conseguiu a vaga antecipada, tinha o Del Valle brigando por essa vaga, pela segunda vaga, né? O Del Valle derrotou a União Espanhola por 5-4, uma coisa absurda, né? E mesmo assim não conseguiu a vaga, porque a segunda vaga, no caso, foi do San Lorenzo, que derrotou o Botafogo no Nuevo Gasômetro no dia 9 de abril de 2014 por 3-0, com um gol de Héctor Villalba e 2 do Inácio Piatti, outro jogador importantíssimo aí nessa campanha do título. Com isso, a classificação do grupo 2 ficou, assim, bastante equilibrada, tá? União Espanhola em primeiro lugar com 9 pontos, San Lorenzo em segundo com 8 pontos, eliminados o Independiente del Valle com 8 pontos e em quarto Botafogo ficou em último do grupo com 7 pontos. Aí agora começa a fase do mata-mata, mas antes eu vou te pedir um favor, tá? Tá gostando desse vídeo até agora? Então contribui deixando aquele like esperto aqui, por gentileza, isso vai ajudar muito. O YouTube vai entender que esse vídeo aqui está sendo bem aprovado e a avaliação está sendo positiva. Também já se inscreva no canal, ative o sino das notificações se você não conhece o Planeta Futebol Clube, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. No final navegue aí pela playlist que eu vou deixar como recomendação, que vai ser da Copa Libertadores da América, tá? Vem pra cá porque agora começa o mata-mata, as oitavas de final, e esse jogo aqui eu me lembro muito bem, tá? Na verdade, esse confronto do San Lorenzo, que ficou em segundo, então ia decidir as partidas em casa se enfrentasse um time que ficou em primeiro lugar na primeira fase, que no caso foi o Grêmio, que ficou em primeiro lugar em outro grupo. No Nuevo Gasômetro, no dia 23 de abril de 2014, com gol de Ángel Correa, o San Lorenzo derrotou o tricolor gaúcho por 1-0. O Grêmio, que naquela época ainda era bicampeão, tá? O Tri
só viria em 2017. Só que no dia 30 de abril de 2014, na Arena do Grêmio, o Grêmio devolveu o placar, venceu por 1-0 com gol de Dudu, de cabeça. Esse gol aqui foi no finalzinho do jogo. Por isso, com igualdade no placar agregado, a partida foi para os pênaltis e lá quem levou a melhor foi o São Lourenço, que derrotou o Grêmio na Arena do Grêmio por 4-2 e avançou assim para as quartas de final. E pelas quartas de final, outro brasileiro, um time muito forte na época, que era o Cruzeiro, um dos candidatos ao título, tá? Novamente, o time do Papa teve que decidir a classificação para a semifinal agora em casa, aliás, fora de casa, que em casa derrotou o Cruzeiro no dia 7 de maio de 2014, no Ebogaçômetros, também por 1-0, assim como fez com o Grêmio, e o gol da vitória foi do Santiago Rentiletti. Com isso, o São Lourenço foi para o Mineirão no dia 14 de maio de 2014, tendo que segurar um empate. E olha que o time saiu na frente com Inácio Piatti. E aí o Bruno Rodrigo empatou para o Cruzeiro no segundo tempo. Caso o Cruzeiro fizesse mais um gol, o São Lourenço estaria classificado, porque naquela época vigorava ainda aquele regulamento de gol marcado fora, tá? Então, com esse gol do São Lourenço, do Piatti, no começo do jogo, o Cruzeiro teria que fazer 3, mas fez apenas 1, e com isso o São Lourenço ia para a semifinal da Copa Libertadores da América de 2014. Só que é o seguinte, a semifinal só foi disputada, né? Já que esse jogo no Mineirão foi no dia 14 de maio, a semifinal foi disputada depois da Copa do Mundo, tá? Que teve aqui no Brasil. A Argentina chegou na final, foi vice-campeã para a Alemanha, né? O Brasil tomou aquela sova lá de 7-1. E aí a Copa Libertadores voltou, né? E olha que essa Copa Libertadores, essa edição, foi uma edição totalmente atípica, porque olha só os times que chegaram na semifinal. Além do São Lourenço, né, que nunca tinha chegado tão longe, que eliminou Grêmio e Cruzeiro, o Nacional do Paraguai, não do Uruguai, tá? O Nacional do Paraguai, totalmente desconhecido, eliminou o Vélez Sarsfield, que foi o melhor time da primeira fase, tá? E eliminou também o Arsenal de Sarandi, 2 clubes argentinos. Outro time que chegou na semifinal foi o Defensor do Uruguai, absurdo, que eliminou o The Strongest da Bolívia e o Atlético Nacional da Colômbia. E também o Bolívar, que foi adversário do São Lourenço na semifinal e que eliminou o León do México e o Lanús da Argentina. Que loucura essa semifinal. Uma edição totalmente atípica, tinha que ter um placar totalmente fora do contexto. Aliás, totalmente fora da lógica de uma semifinal, né? Que no dia 23 de julho, no Ebogaçômetro, o São Lourenço pegou o Bolívar e goleou por 5-0. Claro que teve outro 5-0 aí na semifinal, né? Mas foi só em 2019. E os gols do São Lourenço foram aí do Mário Matos, o Emmanuel Mas, jogador importantíssimo na história do clube, marcou 2 gols. Juan Messier também fez o dele. Julio Buffarini também deixou o dele. E o São Lourenço goleou o Bolívar por 5-0. Com isso foi lá para La Paz, para altitude, né? Podendo perder até por 4 gols de diferença, praticamente com uma vaga garantida na final. No Hernando Siles, lá em La Paz, no dia 30 de julho, o Bolívar venceu por 1-0 com gol de Gerardo e Ecerotti. Mas esse 1-0 nem assustou nenhum torcedor do São Lourenço, muito menos o Papa Francisco, né? Com isso, mesmo com essa derrota, o São Lourenço estava pela primeira vez numa final de Copa Libertadores da América. E essa grande final foi contra o Nacional do Paraguai, que também estava lá pela primeira vez e única até agora, né? Como naquela época as finais não eram decididas em partida única, foi um jogo no Paraguai e o da volta, aí sim o São Lourenço decidindo em casa no Ebogaçômetro. Então, no dia 6 de agosto de 2014, lá no Defensores del Chaco, em Assunção, o Mauro Matos abriu o placar aí para o São Lourenço e quando tudo estava caminhando aí para uma vitória do time argentino, que colocaria as 2 mãos na taça, o Júlio Santa Cruz no último lance da partida deixou tudo igual e esse 1-1 deu esperanças também agora ao time paraguaio. Porém, no dia 13 de agosto de 2014, uma data histórica para o Clube Atlético São Lourenço, time aí do Jorge Mário Bergoglio, no Ebogaçômetro, com a arbitragem brasileira do Sandro Meirahit e com gol do Néstor Ortigosa de pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo, o São Lourenço conquistou pela primeira vez e até agora única a América. E foi uma conquista inesquecível, né? E da maneira que foi, com os times que se envolveram nessa disputa aí, um título realmente inesquecível e inesperado, porém super histórico para o São Lourenço e até para a história do futebol sul-americano, né? E dessa maneira o time argentino levantou pela primeira vez aí a Taça Libertadores da América e aquele meme de Clube Atlético sem Libertadores morreu ali, no dia 13 de agosto de 2014, e o time do Papa Francisco comemorou aí o título da Libertadores. Te convido a assistir a playlist da Copa Libertadores da América, que eu vou deixar como sugestão aí no final do vídeo, tá? Se puder também me siga nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, e esse link vai ficar aqui em cima e também vai ficar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter ficado comigo até o final aqui.
Valeu e até a próxima.